E a gente já começou com um dia agitado aqui em São Paulo com a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele foi preso pela Polícia Federal em mais uma etapa, a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação apura suspeitas de ameaça de corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informativos atribuídas a uma organização criminosa. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e a Polícia Federal cumpre também 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Ele já está ali na Polícia Federal, aqui em São Paulo, na região da Lapa, e além disso deve colocar hoje a tornozeleira eletrônica. Tem muitos desdobramentos aí com todas essas prisões, certo, Fred? Com certeza, Fabi, até porque o caso do Banco Master está reverberando, né? Muitos políticos preocupados, né? Pessoas ligadas ao STF também preocupadas em tudo que aconteceu já em relação às fraudes financeiras do esquema bilionário praticado pelo Daniel Vorcaro. Inclusive, além dele, né? O cunhado Fabiano Zettel também alvo de mandado de prisão e se entregou à Superintendência da Polícia Federal aqui na Zona Oeste de São Paulo. A gente vai acompanhar todos os desdobramentos desta operação, mais essa fase da Polícia Federal aqui em São Paulo e também em Brasília. Hoje teria aí a CPI, mas parece que ela vai ser realmente cancelada, já que o principal, alvo aí dessa CPI, Daniel Vorcaro, está preso pela Polícia Federal. Devem haver outros desdobramentos desse caso e a gente acompanha tudo e traz todas as informações aqui para você. E ainda falando em operação da polícia, tem uma operação da Polícia Civil acontecendo na manhã desta quarta-feira na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores comunidades aqui de São Paulo, ali no bairro do Morumbi. Essa operação da polícia em Paraisópolis é para apreensão de celulares. Tem todo um esquema aí nessa operação, certo, Fred? É uma operação de inteligência da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, identificando aí um bunker, que era um local em Paraisópolis que recebiam celulares que eram furtados e roubados, e eles já ou desmontavam para a venda de peças no mercado paralelo, ou até condicionava os celulares para funcionamento para venda. A maioria desses mais de 90 celulares, iPhones, que a gente sabe que são preços aí caríssimos desse aparelho. Então a polícia conseguiu desmantelar aí, fazendo a operação. Tá aqui para quem acompanha em vídeo. Olha quantos celulares aí foram encontrados nessa operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Uma apreensão importante e, de certa maneira, tinham máquinas, maquininhas de débito, crédito, tinham tablets ali, era um arsenal tecnológico em Paraisópolis, viu, Fabi? Bom, até o momento, 2 alvos foram capturados, um deles apontado como envolvido em crimes violentos, incluído o chamado Tribunal do Crime do PCC. Segundo a Polícia Militar, ele tinha diversos mandados também em aberto, tentou fugir, mas foi preso. E as buscas continuam na comunidade para tentar localizar outros suspeitos em esconderijos usados também para drogas e ações do poder paralelo. A gente sabe que essa questão ali de Paraisópolis tem todo um contexto também social, porque tem muitas famílias que vivem ali, Então, toda vez que tem operação da polícia, também tem um clima de tensão para aquelas famílias, para as pessoas que vivem ali na comunidade, que construíram suas casas. A gente sabe que tem aí um projeto de revitalização para Paraisópolis, a gente conversou até sobre isso aqui com o prefeito Ricardo Nunes. Existe esse projeto que deve aí revitalizar essa região que já faz parte da cidade. Não tem como a gente tirar uma comunidade daquele tamanho, uma das maiores da cidade, e com certeza aí o combate ao crime organizado é também um dos caminhos aí para melhoria e qualidade de vida dessa população. E muito dessa operação, Fabi, também surgiu através do que fez a Polícia Civil no Carnaval, que eles aprenderam quadrilhas atuando aí na multidão, nos blocos de Carnaval. Essas quadrilhas tinham um destino para a entrega desses celulares. A partir daí, a polícia começou a monitorar e chegou a esse bunker em Paraisópolis. Falando ainda em Carnaval, Fred Júnior, parece que ele vai embora, mas ele deixa aí rastros, A oposição protocolou ontem um pedido de CPI do Carnaval de rua aqui da cidade de São Paulo. A oposição ao prefeito Ricardo Nunes conseguiu as assinaturas necessárias e protocolou o pedido de criação de uma CPI na Câmara Municipal para investigar possíveis irregularidades, falhas e omissões no planejamento, gestão orçamentária e infraestrutura
abertura do Carnaval de Rua. O requerimento foi apresentado pela vereadora Amanda Pascoal e contou também com assinaturas de 3 vereadores da base: Silvão Leite, do União, Adilson Amadeu, também do União, e Gabriel Abreu, do Podemos. O documento cita reportagens que apontam, por exemplo, redução de banheiros químicos, questiona diferenças entre valores de patrocínio e os gastos totais, segundo a oposição, podem ter ultrapassado 60 milhões de reais. A tramitação agora depende do rito interno da Câmara. A gente sabe que já teve outros desdobramentos, inclusive no secretariado do Ricardo Nunes, por conta aí dessa questão do carnaval, que precisa ser investigado, né, Fred? O carnaval foi realmente um sucesso, bateu recordes aí, trouxe muitos shows, teve muita festa assim na cidade de São Paulo, no carnaval e no pós, movimentou aí a economia, principalmente aqui o turismo de São Paulo, toda a questão dos serviços, mas precisa ser investigado até que ponto também não teve aí irregularidades. Até porque foram assinados contratos milionários, né, com a SP Tours, né, sendo aí a cabeça de todos esses contratos realizados, uma empresa considerada aí, empresa utilizada de laranja, de pouco tempo de funcionamento, com contratos beirando aí 200 milhões de reais, tudo está sendo investigado, inclusive com a saída do presidente da SP Tours e também com a saída do secretário adjunto da mesma pasta. Então está tudo sendo investigado e vamos aguardar, e tem, claro, desdobramentos políticos com a possibilidade dessa abertura de CPI. E agora a gente vai falar de um acidente que aconteceu na manhã de hoje na rodovia Fernão Dias. A gente tem as imagens aí desse acidente que aconteceu na rodovia Fernão Dias, envolvendo um ônibus e também um caminhão que deixou um morto e 6 feridos. Isso aconteceu próximo ali a Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na altura do quilômetro 88, por volta das 5 horas da manhã. 4 viaturas atenderam a ocorrência e havia informação inicial de uma vítima presa às ferragens. O motorista do ônibus morreu e as 2 faixas estão interditadas no início dessa manhã, provocando muita lentidão para quem sai de São Paulo e vai em direção ali ao Rio de Janeiro, na altura ali do município de Guarulhos, na Grande São Paulo. A empresa de ônibus ainda não se manifestou a respeito deste acidente. E agora a gente vai falar de mais um caso de feminicídio, mais um caso que choca e chama a atenção. E a gente tem que falar todos os dias, e todos os dias a gente tem algo para noticiar, infelizmente, né, Fred? É a questão da morte da PM aqui em São Paulo, que era investigada como suspeita. A perícia encontrou sangue no banheiro. A Polícia Civil investiga como morte suspeita o caso da policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada com um tiro na cabeça no apartamento onde morava com o marido. A perícia encontrou sangue no banheiro e o laudo aponta que o disparo foi feito com arma encostada ao lado da cabeça, do lado direito. O marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa, pediu afastamento das funções. O exame residográfico de pólvora deu negativo para as mãos da policial e do coronel, e novas diligências seguem em andamento. A polícia avalia, inclusive, a exumação do corpo, dependendo da autorização da Justiça. E a gente sabe que esse caso só teve todo um desdobramento depois dos depoimentos, principalmente da mãe da Gisele, falando que realmente ela queria sair de casa porque estava realmente ali vivendo uma relação de conflito com o marido, por conta realmente de violência, por conta de muitos ciúmes. E quantas vezes o ciúme leva a casos, infelizmente, tão mais graves como esse aí que a gente acompanhou, infelizmente. Então tem toda uma investigação agora por parte da Polícia Civil para realmente chegar aos responsáveis com relação à morte dessa policial militar. A gente segue aqui, tem mais informação de São Paulo hoje. Como foi o Cidade Dentro da Cidade? Olha, com informações importantes da Cratera da Consolação. Quem é o dono da cratera, família? Quem é o dono da cratera, Fred? Olha, existe aí uma polêmica nesse momento, porque a Enel estava tirando o corpo fora, dizendo, olha, são gases inflamáveis, não tem nada a ver com a gente. Aí a Comgás foi lá, não tem nenhum problema com o registro de gás, né? Nada é nosso. A Sabesp foi lá também, olha, não é nem água nem esgoto, tá tudo normalizado aqui. Aí a prefeitura chamou a CETESB, também técnicos da prefeitura de São Paulo, e estão identificando ainda uma suspeita
que seria mesmo da Enel o problema. Seria um problema da Enel que causou essa cratera na Consolação. Tá aí de novo a imagem dessa cratera, um carro salvou, o anjinho da guarda estava aí prontidão, salvando o veículo que estava passando naquele momento, perto das 11h30 da noite de domingo, e parece que seria da Enel, então, o problema dessa explosão. E a Enel, quando teve lá inspecionando, tirou o corpo fora e quis jogar para Comgás. E aí parece que a prefeitura está chegando à conclusão que foi aonde existe instalações da Enel que aconteceu essa explosão na Consolação. Sabe o que assusta nessa história? Né? A Enel já querer tirar o corpo fora, como inúmeras vezes ela sempre faz, que já é uma política da Enel. Precisa fazer um gerenciamento de crise forte ali, né, para os seus porta-vozes. Mas a Enel está espalhada por todo o canto de São Paulo. Imagina se começar a ter crateras espalhadas na cidade aí por conta desse trabalho exemplar, né, que ela nos oferece, com apagões e agora buracos. E preocupa bastante. Na mesma Consolação, comerciantes estão preocupados. Poxa, se teve aqui, não pode ter mais para frente ou para trás, então tem essa preocupação em relação às crateras, possíveis crateras que poderiam surgir no trânsito. Ainda bem que neste caso ninguém se feriu, foi apenas um susto para aquele motorista que passava ali próximo naquele momento da explosão. E o melhor, né, dessa história, né, se é que existe uma parte boa, mas essa cratera aí aberta na Consolação foi rapidamente fechada, né, não dificultando tanto o trânsito, porque a Consolação é uma via importante aqui de São Paulo, ligando aí o centro de São Paulo, a região oeste, então é preciso realmente essa agilidade para que o trânsito voltasse ao normal. Bom, agora a gente vai com notícias de Brasília. Eu falei que a CPI seria cancelada e sim, a CPI do crime organizado cancelou a sessão após a prisão de Vorcaro. A prisão de Daniel Vorcaro em São Paulo levou ao cancelamento da sessão desta quarta-feira da CPI do crime organizado, que havia marcado o depoimento do banqueiro e também do cunhado, como o Fred colocou, Fabiano Campos Zettel, que também é alvo de investigação. Decisões do Supremo Tribunal Federal tornaram facultativa a presença dos convocados. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, afirmou que os trabalhos seguem com análise de documentos e novas medidas de investigação. E agora vamos lá respirar, porque às vezes é preciso respirar. Um ator conhecido da Rede Globo foi preso. Mais um caso aí de questão com os menores. A gente vai acompanhar esse caso, as imagens aí do ator José Dumont, de 75 anos, preso no Rio de Janeiro após a condenação por estupro de vulnerável. A ação foi realizada pela Polícia Civil no bairro do Flamengo. A pena é de 9 anos e 4 meses. Segundo registros, o caso ocorreu em 2022, quando ele teria levado um menor de 11 anos para um apartamento. Moradores denunciaram o episódio e relataram que a criança teria ido outras vezes ao local. 11 anos, Fred. 11 anos é assim, de doer, né? É um absurdo. Não sei o que está acontecendo com o mundo. O mundo está de ponta cabeça, né? O Zé Dumont já estava respondendo, né, em liberdade. Dessa vez já foi preso no Rio de Janeiro. Um ator conhecido, né? Uma cara conhecida de muitas novelas e que até se aproveita disso para tentar persuadir aí crianças exatamente para cometer crimes. E lamentável, né, Fábio? Não, lamentável. E aqui fica o exemplo desse caso, se é que a gente pode tirar um exemplo disso aí, mas a denúncia dos vizinhos. É importante denunciar. Às vezes a gente fica com aquele velho ditado popular, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, o que acontece na casa do vizinho não me diz respeito, diz respeito. Porque só assim a gente vai denunciar, a gente tem que toda a sociedade se envolver nesse combate realmente à violência, à questão realmente da violência contra a mulher, mas a violência também contra os menores. Nesse caso era um menino de 11 anos, uma criança. Então a gente tem sim que se envolver, porque se a sociedade não denuncia, mais, né, pessoas como, infelizmente, esse ator, continuam atuando, continuam praticando crimes como esse. Então é a nossa função denunciar. Não deveria, né? A gente deveria cada um cuidar da sua vida e vida que segue, mas só assim a gente muda aí a sociedade, porque como o Fred colocou, o que está acontecendo no mundo? São tantos casos, a gente vê os casos de feminicídio batendo recorde, 4 mulheres por dia são mortas no Brasil. Então, assim, é muita violência, é inadmissível a gente aceitar uma questão como essa.
E falando ainda em violência contra a mulher, a gente quer fazer aqui um convite para você. Na próxima segunda-feira, no dia 9 de março, a Guardiã da Notícia realiza o painel Guardiãs, para a gente falar de políticas públicas, de falar realmente dos direitos das mulheres. Tudo que envolve realmente uma sociedade digna, que a mulher possa ir e vir sem prestar satisfação e sem ter medo, principalmente. Porque hoje a mulher vive com medo. Sim, com números alarmantes como esse, com casos que são todos os dias divulgados, a mulher vive com medo. E a gente vai debater tudo isso com autoridades e também pessoas que se envolvem realmente nesse combate da violência contra a mulher, dos direitos da mulher, dessa questão realmente de equidade. A gente não deveria precisar falar de equidade, mas a gente precisa, porque ela não acontece realmente de forma real e prática. Existe muito no discurso, mas na prática a gente sabe que a gente tem muito ainda a avançar. Então fica o convite para você acompanhar o painel As Guardiãs aqui na Guardiã da Notícia na próxima segunda-feira, dia 9 de março, das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A gente conta também com a sua participação. E ainda falando no caso de violência contra a mulher, o caso dos 4 jovens que teriam estuprado uma jovem no Rio de Janeiro. A gente vai com essas informações agora aqui, porque eles se apresentaram à polícia ontem no Rio. Na Polícia Civil apura possíveis novos desdobramentos no caso do estupro coletivo contra adolescente de 17 anos em Copacabana. A investigação recebeu relatos informais sobre possíveis outras vítimas ligadas ao mesmo grupo de jovens suspeitos. Entre os investigados está Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, que está foragido e é filho, detalhe, de um subsecretário do governo estadual. Ele também é estudante do Colégio Pedro II e a polícia trabalha para localizar os envolvidos e apurar se outros crimes estão relacionados. Alguns jovens ontem já se apresentaram à polícia e a polícia segue aí investigando. Mas, na verdade, agora é a questão de investigar e os responsáveis serem punidos. Porque essa também é uma discussão, né, com relação à maioridade. Com 17 anos ainda é menor, então a legislação também tem que pensar sobre isso, porque se você é capaz de violentar uma pessoa, será que você também não é capaz de responder pelos seus atos? E ainda, né, Fabio, que há denúncias que não foi um caso isolado, existia já a prática dessa cultura do crime do estupro, desses 4 e mais o menor de idade, que também está aí entregue às autoridades, com outras meninas. E que seriam realizadas num apartamento de um pai de um desses garotos, desses jovens aí. Então, realmente, a história é absurda, é algo inacreditável, né? Que assusta e assusta muito a nossa sociedade. Em que momento que a gente está vivendo, realmente é algo inexplicável. Nesse caso, sabe o que me choca? São os pais. Porque eu sou mãe, você é pai, e, assim, me choca um pai oferecer um apartamento. Nossa, é aquela questão da masculinidade, né? Meu filho pode levar lá quem ele quiser, não é? E assim, como é que um pai permite? Você tem que saber o que o seu filho está fazendo. Será que ele tem responsabilidade para realmente ter um espaço onde ele pode fazer o que quiser? Tem responsabilidade desses pais, sim. A gente tem que orientar, a gente tem que estar sabendo onde seu filho vai, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele vê nesse celular. Porque a gente sabe que existe aí toda uma cultura realmente de violência contra a mulher que corre nas redes sociais. Esses Red Pill estão ganhando uma proporção que é assim assustadora. Então é preciso a gente vigiar. A melhor forma de amor é impor limite, gente. Não é oferecer tudo, não é oferecer o mundo. O limite é o melhor que você pode oferecer para o seu filho. Então, quando a gente vê casos como esse, como a gente viu também o caso lá de Florianópolis, infelizmente, que era com relação a um cachorrinho que foi totalmente maltratado também por jovens. Isso assusta, porque o que a gente está oferecendo para a sociedade? Quem vão ser esses cidadãos aí que vão presidir empresas, que vão legislar no futuro? É assustador. Isso tem que mudar. Bom, vamos respirar para a gente falar de outro assunto também tenso, que é
a possível guerra no Oriente Médio, os ataques dos Estados Unidos ao Oriente Médio. A tensão internacional aumentou após o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmar que o presidente Donald Trump está brincando de roleta russa. Essas são as falas do primeiro-ministro da Espanha, com o destino de milhões de pessoas na guerra do Irã. A falta ocorre depois de Trump ameaçar cortar relações comerciais com a Espanha, alegando que o país teria negado o uso de bases militares por forças americanas para ações contra o Irã. Madrid defende que os Estados Unidos precisam seguir as regras do direito internacional. A gente sabe que Portugal cedeu ali o espaço para esses ataques dos Estados Unidos ao Irã, mas a Espanha se recusou, foi o único país europeu a dizer não a Donald Trump e aí vem sofrendo represálias do presidente dos Estados Unidos. Israel diz que a qualquer momento o sucessor do Supremo do Irã será alvo também das operações. O ministro de Defesa de Israel afirmou que qualquer sucessor do líder supremo do Irã vai ser considerado um alvo. A declaração ocorre após a morte de Ali Khamenei em ataques atribuídos aos Estados Unidos e Israel durante a transição do comando do Irã. Segundo informações divulgadas, o conselho escolhe um novo líder. Por enquanto, Ayatollah foi anunciado como interino, enquanto a situação segue sob forte escalada. E de medo, né? Porque momento de tensão, a gente sabe que as pessoas que estão ali no Oriente Médio, que não conseguem retornar aí para suas casas, também vivem esses momentos de tensão. Há muitos relatos aí por conta dos mísseis. E hoje a gente vive uma guerra diferente com toda a tecnologia. É mais assustadora ainda porque ela pode estar mais próxima do que a gente imagina.